Palmira Martins, que é assistente social na RB Portugal e que vai estar hoje connosco e, portanto, espero que desfrutem desta explicação. Palmira, deixo a partir de agora consigo. Boa noite a todos, espero que estejam bem. 9 horas é aquela hora em que já passamos o nosso dia de trabalho, assentamos a reais e vamos começar então aqui a tirar dúvidas e questões. Como a Joana disse bem, vocês depois no fim, se tiverem qualquer questão ou se tivermos aquelas questões mais privadas, em que eu preciso vos fazer perguntas para vos dar uma resposta, depois falamos em privado, está bem? Tiram os meus contactos, depois mandam um e-mail ou uma chamada, uma mensagem e conseguimos por aí. O WhatsApp também está sempre disponível. Então, vou começar mesmo por aqui, porque acho que é um ponto de partida para muitos de vocês e sei que existem aqui muitas dificuldades no que diz respeito ao sair-se do país onde estamos e virmos para Portugal. A doutora Celeste e a Joana disseram que existem muitas pessoas com esta patologia que têm esta necessidade, não é, de vir ao nosso país. Então quero deixar aqui uns pequenos alertas que são importantes para que vocês tenham sempre em mente, se não estiverem em Portugal e se façam intenções de vir para cá, é preciso ter atenção a isto tudo. Pronto, dizer que antes de virem devem sempre falar com o médico que vos acompanha no país de origem e dizer-lhe: nós vamos para Portugal. Mesmo que não seja um médico especialista, é o médico que está com vocês e que vos acompanha e vos conhece. É importante trazerem toda a informação que tenham, seja ela clínica, seja mesmo até de cuidados de saúde, tratamentos que estejam a realizar, para que quando chegarem a Portugal sejam bem acolhidos, bem atendidos e com um seguimento de tratamento ou de terapêutica ou até de acompanhamento, está bem? É importante perceber que quando vimos para Portugal isto não é clean, demora, ok? Nós não conseguimos fazer isto em tempo recorde. Existem certos procedimentos que se têm que ter, que se têm que tomar, tem que se pedir toda a documentação e os nossos números para que fiquemos legais ou que estejamos com a situação regularizada em Portugal e para que depois nos permita ter acesso à saúde. A questão do SNS, do número do número do utente, que é dado pelo Serviço Nacional de Saúde, só se consegue ainda a um centro de saúde e realizando uma consulta. Ok, nós não há médicos de família para atribuirmos, mas nós não podemos chegar lá e dizer, eu quero o número de utente. Isto não vai acontecer. Vocês têm sempre que realizar uma consulta, nem que seja aberta, está bem? Para que seja atribuído um número de utente. Esta parte é importante. Eu tenho pessoas à espera do número de utente que foram lá pedir e que não lhe deram. Não vão dar. Quando estamos nesta situação, uma coisa é estamos a aguardar o cartãozinho, não é? Que depois chega com os números todos. Outra é nós precisarmos do número para sermos atendidos ou encaminhados no serviço de urgência, num hospital, na nossa referenciação. Temos que então ir ao centro de saúde, à área de residência, pedir uma consulta aberta, que seja, agendem, se for preciso, para que seja dado então o número do utente. Não deve ser vedada e não pode ser vedada qualquer acesso aos cuidados de saúde. Se isso acontecer, tem que me dizer, está bem? Ainda em contacto com o médico antes de se virem embora para cá, antes de se porem pés ao caminho, é importante ver se fizerem medicação, trazer essa medicação, porque lá está, este tempo que nós vamos demorar a ter toda o acompanhamento do médico, o encaminhamento para o especialista, porque depois vocês vão ao centro de saúde, fazem uma primeira consulta. Dizem, explicam qual é a vossa patologia, apresentam os relatórios. Este médico do centro de saúde vai fazer o encaminhamento para a especialidade hospitalar. Na especialidade hospitalar é que vão ser acompanhados no âmbito da doença e vão realizar os exames e tudo aquilo que diz respeito, os tratamentos, toda a linha orientadora, que isto, a PPDH também vos ajuda muito nesta parte e sei que estou tranquila com isso. Portanto, garantam que têm pelo menos as coisas estruturadas e medicação para os primeiros 6 meses em Portugal. Se não precisarem tanto, maravilha, mas pelo menos estão orientados, organizados e não vão sofrer por expectativa por estarem à espera que isto seja resolvido. Pronto, eu acho que aqui em relação a isto estamos mais ou menos orientados. Mas se tiverem dúvidas, perguntem no final, está bem? Então, aqui em relação à saúde, nós, neste caso, vocês, como pessoa com doença rara, têm direito ao cartão da pessoa com doença rara. Este cartão é emitido depois de tudo aquilo que fizemos no primeiro slide, é emitido pelo vosso médico especialista que vos acompanha no âmbito da vossa doença. Ok? Normalmente nós sabemos que as doenças raras têm várias sintomatologias e que geram outras necessidades de outras especialidades. Normalmente este cartão é emitido pelo médico responsável, pelo especialista que está sempre em primeiro, ou seja, aquilo que monitoriza tudo, não é? O geral.
Não um médico de família, tem que ser um médico especialista hospitalar. O do centro de saúde, embora seja médico especialista, não é médico especialista hospitalar, portanto não consegue emitir este cartão. Está bem? Para emitir este cartão, o médico apenas tem que seguir este pequeno post-it, como eu lhe costumo chamar, porque, compreendam, há muitos médicos que não fazem a mínima ideia de como se emite o cartão de doença rara. Está bem? É o cartão da pessoa com doença rara e lá está, as doenças são raras, nem todos os especialistas passam, não é, por uma doença rara que tenham que tratar, acompanhar. À partida, hoje em dia, já praticamente todos sabem fazer, mas pode calhar não saberem. Portanto, temos este post-it, que é como eles podem fazer, está bem? Que é estar integrado na plataforma de dados de saúde deles, não é? É só seguirem estes passezinhos, escolher o cartão e depois fazer a emissão. O que é que vem no cartão e para que é que este cartão serve? Hoje em dia, este cartão, a única coisa que faz é registar a pessoa como uma doença rara. E é um cartão que fica para vocês, ele até é emitido, é impresso, não sai num A4, assim pequenino, mas sai um A4. E o que ele serve agora é mesmo só para isso. Nós o que pretendemos é que este cartão, até ao final do ano, sirva de alerta. É um cartão que contém a vossa informação, não é? Onde diz qual é o hospital onde são acompanhados, o nome do médico assistente que vos acompanha, o código ORFA e a doença em questão. A nossa intenção é que este cartão seja um alerta quando, vamos imaginar, que vão de férias para alguma cidade fora da vossa área de residência, têm que ir por qualquer questão à urgência, quando entram, às vezes as pessoas não se lembram de perguntar, e se a pessoa for desmaiada ou inanimada, não é? Assim que se insere o número, aparece este cartão. O que faz ter logo o profissional de saúde que está a receber aquela pessoa outros cuidados, outro tipo de diligências e que acaba por ter mais atenção ao vosso estado de saúde. Está bem? Portanto, se não têm ainda o cartão de pessoa com doença rara e a tiverem, no vosso caso eu pus aqui, da anemia das células falciformes, que vocês conhecem como drepano, nunca sei dizer ou não. Vocês perceberam? Pronto, passamos à frente. Ou seja, outra coisa, se tiverem mais que uma patologia rara, se tiverem mais que uma doença rara, é possível emitir tantos cartões quantas doenças existam. Até há umas semanas atrás, vá até um mês ou dois, isto não era possível. E agora foi desbloqueado, está bem, que eu já tive contactos de pessoas a dizer, olha, não consigo, só tenho um. Então conseguimos fazer esse desbloqueio, o que é sempre bom, para que esteja tudo informatizado. Lá estou eu a passar o contrário. Então aqui as consultas e terapias. Normalmente, quando temos uma doença rara ou quando temos esta doença que vos afeta, existem várias coisas, não só medicação, não é? Que vos ajuda a ter uma qualidade de vida diferente, que vos ajuda a lidar com a doença e a terem realmente aqui alguma segurança. Vocês têm direito. Oi? Temos aí alguém a falar? Vocês têm direito às consultas de especialidade num hospital, ou seja, não têm que as pagar, têm direito às terapias inerentes da doença, ou seja, se for no âmbito da doença, vocês têm direito a isto tudo, terapia da fala, ocupacional, fisioterapia, etc. Tem o tratamento, lá está mais uma vez, tirando aquela medicação que não é hospitalar, a medicação hospitalar normalmente é toda comparticipada, pelo menos não tenho informação do contrário. Mas existem depois as outras medicações que têm que ser feitas em conjunto e são levantadas na farmácia e aí sim a comparticipação é baixinha, a comparticipação existe, mas acabamos sempre por ter que pagar um preço nem que ele seja muito baixo. Existe ainda também possibilidade de, caso não consigam pagar a medicação, em alguns distritos do nosso país temos municípios que têm um cartão ou que têm esta forma de pagar a vossa medicação. Existem alguns programas, portanto é uma questão de ver. Se não tiverem possibilidade, se tiverem carência económica, existe a possibilidade de adquirirem a medicação da farmácia de forma gratuita. Ok? É uma questão de vermos onde estão e o que é que temos de apoio na comunidade. Depois temos também a unidade de cuidados na comunidade, que pertence ao centro de saúde. Isto é o quê? Uma parte das pessoas, às vezes, quando estão internadas, recebem uma alta e levam 2 cartas para cá. Estas 2 cartas, uma é para o médico e outra é para o enfermeiro. Já me aconteceu as pessoas não saberem, terem alta, depois eu estar a falar sobre como tinha corrido, a alta, e dizerem, e eu assim, então, mas e porquê que, então, e as cartas? Deu ao médico? Qual carta? O hospital deu-lhe 2 cartas. Deu. Essas 2, uma para o médico e outra para o enfermeiro. Mas eu não tenho médico de família. Não interessa, deve ir ao centro de saúde da área de residência e entregá-las. Que é para poder
ter algum acompanhamento, se assim for necessário, não é? Dos serviços de saúde na comunidade. Porque o centro de saúde tem sempre esta unidade de cuidados na comunidade, que tem alguns enfermeiros que fazem domicílio, no caso de pessoas num pós-alta que precisem de cuidados, está bem? Ou se tiverem alguma ferida, algo que precise de ser cuidado, eles fazem isto também. Depois, uma coisa que para mim eu considero muito importante é a psicologia. E também tem direito a ela. O vosso médico, que emite o cartão da pessoa com doença rara e que vos acompanha no âmbito da doença, pode-vos passar para a psicologia. A psicologia tem sido hoje em dia das alavancas, que eu vou dizer assim, mas da alavanca e da bengala, que tem ajudado muitas pessoas com doença rara a ter alguma qualidade de vida e a conseguir segurar a normalidade, adaptada, claro, mas é demasiado importante para ser descurada. A saúde mental é um ponto importantíssimo na vossa qualidade de vida. Todas as pessoas com doença rara que eu conheço que estão em psicologia têm uma vida muito mais estruturada, uma rotina mais organizada, uma qualidade de vida diferente e como é que eu ia dizer, com alguma sanidade saudável, não é? Nota-se que estão mais saudáveis. Os que não têm devem procurá-lo, ok? E devem fazer este reforço. Mas eu gostava de ser seguida em psicologia. Ai, sim, então isto ainda não percebi muito bem isto aqui da minha doença, e eu já percebi, mas não percebi, não sei se me estou a fazer entender. Pronto. E vocês têm direito a ela, ok? Não é algo que vos vá curar, não é? Mas é algo que vos pode ajudar a ter qualidade de vida. Décio? Sim? Sim? Levantaste a mãozinha? Levantei, mas eu pensava que poderia terminar e eu no final fazia as questões. Está bem, Mas pronto. se preferir, eu faço já uma questão Podes fazer. diretamente. Então vá. Pronto, é aqui nesta relação em termos de psicologia, isto é só em âmbito hospitalar ou pode ser psicologia fora do âmbito hospitalar? Normalmente, para ser comparticipada, tem que ser no hospital. O que pode acontecer é o hospital não ter vagas, ou só ter as consultas para daqui a imenso tempo, e o médico pode prescrever então para frequentar psicologia numa clínica com acordo com o Serviço Nacional de Saúde, para que seja gratuito. Ok? Ok. Então vá. Agora aqui, atestado médico de incapacidade de multiusos. Este menino, como eu lhe costumo chamar, é o que nos vai desbloquear muitos dos apoios aos quais vocês têm direito. O atestado médico de incapacidade de multiusos, para ser requerido, tem que se pedir no centro de saúde na área de residência. Primeiro, o que é o atestado de multiusos? O atestado de multiusos é um documento, por acaso costumo ter a imagenzinha e agora não pus aqui. É um documento onde vem o vosso nome, a vossa morada, onde eles vão pôr a percentagem de incapacidade, nós queremos que seja funcionalidades, mas ainda não está para aí adaptado. Então é onde vem a percentagem da vossa incapacidade, depois tem um quadrozinho com os anexos que eles lá sabem, onde vem lá os valores e é com esses valores que eles depois vão fazer a aferição. O que é que eles têm em conta para fazer esta aferição de incapacidade? Tudo aquilo que o vosso médico escrever nos relatórios. Eles não vão olhar para vocês e não vão dizer, pois, 80%. Não, eles vão ler o que está escrito pelo médico e, através do que for escrito, é que eles vão retirar a sintomatologia ou as incapacidades geradas pela doença. E é por aí, passo a passo, membros inferiores, membros superiores, cérebro, como é que isto está, não é? E vão por aí, ok? E é assim que eles fazem a aferição. Eles não vão olhar para vocês com uma lupa mágica e dizer 60%. Ou mexa lá os bracinhos e as perninhas. Isso era antigamente, isso já não existe. Ok? Eles agora têm outra estrutura. Eu estou muito contente porque os médicos das juntas de verificação de incapacidades da saúde estão realmente com uma evolução muito positiva, estão a perceber realmente o que é que estão a fazer. Antigamente as pessoas eram um bocadinho humilhadas, portanto eu costumo sempre preparar-vos para o pior. E há médicos assim um bocadinho mais antigos, não é verdade? E que podem dizer-vos realmente, deixar os bracinhos e as perninhas. Isto não é de todo descabido. Há zonas do país em que isto ainda acontece. Mas graças a Deus já estão mais formatados para estas realidades, porque há doenças raras como a vossa que não se vê. Não se sabe. A incapacidade é interior, mas ela existe. E vocês naquele momento até estão bem, mas daí a 5 minutos podem já não estar. E isto é uma coisa que eles têm que absorver, e já começaram a fazê-lo, mas acima de tudo, os colegas, os especialistas que passam os relatórios, que vão ser levados para esta junta médica, é que têm que ter esta consciência de escrever. Se eles não escreverem lá,
não há junta médica que vos valha, vão ter uma avaliação muito por baixo e não vai ser a correta. Ok? Dou-vos o exemplo de uma mãe, o menino já nasceu com uma doença rara, foi à junta médica, teve cerca de quase 90% de incapacidade e depois, quando saiu, é que reparou: ai, esqueci-me. Então, o médico não escreveu e eu também não, o menino não vê, o menino é invisual. Isto dava mais X% de incapacidade, ok? Porque o médico não escreveu, era um bebé, e a mãe também não se lembrou, ok? Para ela já era comum. Portanto, a informação tem que estar toda detalhada nestes relatórios e é muito importante para isso. Como é que vamos buscar o multiusos? Junta de freguesia. Agora, temos que ir ao centro de saúde da área de residência e atenção, que pode não ser o vosso centro de saúde. Eu tenho famílias que o centro de saúde é em Moscavide, onde vão, está lá o médico, mas residem em Oeiras. Têm que ir a Oeiras buscar, que é onde estão a morar, ok? Antigamente é que era onde estava o médico, agora não. Área de residência. Chegamos ao guichê, logo no primeiro guichê que encontramos, sem ser o segurança, e pedimos então o formulário para requerer junta médica, para requerer o multiuso. Os senhores vão-vos dar uns papéis, um papel, uma folhinha, que vão preencher com os vossos dados, vão anexar todos os relatórios de todas as especialidades, ok? É importante que juntem tudo, todos, psicologia, terapia, fisioterapia, tudo lá para dentro. Juntam tudo, anexam ao formulário, cópia do cartão de cidadão e entregam onde foram buscar o formulário. Ficam com uma cópia de tudo aquilo que entregam e com o recibo da entrega. Se eles não tiverem esse dito recibo, que lhes dêem um comprovativo, carimbem a vossa cópia, ponham a data e assinem para ficar tudo direitinho. Isto por lei são 60 dias a darem uma resposta. Estamos com um ano de atraso na zona centro, litoral, Lisboa e Algarve e Alentejo. No norte estamos quase com 2 anos. Ok? Há zonas do país no norte que estão ainda com 2 anos de atraso. Se vocês precisarem muito de multiusos e se tiverem toda a documentação, se entregarem, isso ao fim de 60 dias, e se ao fim de 6 meses ninguém vos disser nada, podem depois, recorrendo aos meus contactos, fazer-me o pedido para vos finalizar, está bem? Desde que haja aqui uma necessidade, não é? Digam, eu preciso disto para, ok? Então, eu posso ajudar e posso sinalizar. Normalmente, do que é na zona de Lisboa e centro, eles são empáticos nesse sentido e conseguem compreender quando uma pessoa faz um pedido destes é porque eles precisam realmente do atestado, então conseguem agilizar. Pronto. Na parte social, então, quando se fala de crianças pequenitas, temos a bonificação do abono de família para crianças e jovens com deficiência. Ok? Isto é da parte da segurança social. Esta bonificação é quando nós temos o abono e não sabemos que temos a doença, ou já temos a doença quando pedimos o abono, não é? São momentos diferentes. Se eu, quando a criança nasce e vou requerer o abono, ela já tem uma incapacidade, eu vou pedir o abono de família e a bonificação, tudo junto. Se não, peço o abono normal e depois, quando souber da deficiência, da incapacidade, faz o pedido então para a bonificação do abono de família para crianças e jovens com deficiência. Eu sei que o título é este, mas as pessoas com doença rara, cujas incapacidades por vezes não se vejam, ok? E para mais nas crianças, é muito difícil. Para termos acesso a isto, temos que ter um relatório muito bem escrito por parte do especialista que acompanha aquela criança. Está bem? É importante que isso, se aquele médico escrever, mais médico nenhum lhe vai dizer nada. Porque depois os médicos que estão no sistema de verificações de incapacidades da Segurança Social são também clínica geral e funcionam muito como o formato do outro, embora estes ainda precisem assim, de uma ajudazinha para ver se conseguem evoluir para o século em que estamos. Mas documentos bem fundamentados, vamos a todo lado. Depois temos o subsídio por assistência à terceira pessoa, que pode acumular com a bonificação, ok? Se há uma criança que necessita de acompanhamento médico, de terapias, se na escola ele é mais vigiado porque precisa ter um auxiliar só para ele, se ele em casa não pode estar sem alguém ao pé dele, e vejamos, uma criança dita normal tem aquela fase da vida em que precisa sempre de um progenitor que o cuide ou de alguém que olhe por ele. Mas uma criança com deficiência acarreta outras necessidades e acarreta outras tarefas e que acabam por ocupar a maior parte do tempo, não é? Daquela família. Esta parte é importante que percebam. Se a criança tem uma incapacidade, mesmo que não se veja, mas que obriga que haja mais cuidados,
têm direito a requerer o subsídio por assistência à terceira pessoa. Mesma coisa que a bonificação. Relatórios bem fundamentados. Se já houver um multiusos, podem apresentar o multiusos, está bem? E neste deverão ir à junta médica do Sistema de Verificação de Incapacidades da Segurança Social. Depois, temos aqui o complemento por dependência, que normalmente é dado para pessoas já adultas. É raro uma criança ter o complemento por dependência. Explico-vos porquê. Este complemento é dado normalmente a quem já está muito debilitado, cadeirantes, pessoas acamadas, ou que realmente precisem sempre de alguém para acompanhar, para levar. Pronto. Eu já vi crianças com complemento por dependência, mas são crianças com 98% de incapacidade, ou seja, é daquele extremo, não é? Agora, se uma pessoa tem uma incapacidade de 60%, 70%, se não interfere muito com a locomoção, com o andar, é preferível pedir o subsídio por assistência à terceira pessoa e deixar o outro para a fase adulta. O complemento por dependência na fase adulta. Sim, as pessoas que, ou por doença súbita, ou por doença rara, fiquem mais debilitados, fiquem mais incapacitados no decorrer da doença, podem sempre requerer, peço desculpa, o complemento por dependência, está bem? Mesmo sistema, segurança social, fazer o requerimento. Depois temos aqui a prestação social para a inclusão. A prestação social para a inclusão é, hoje em dia, mais utilizada por toda a gente, porque ele, a partir dos 18 anos, já pode ser requerido. Mas temos que ter aqui uma coisa em atenção. Se nós tivermos a bonificação do abono de família e requerermos a prestação, ok? Se requerermos aqui a prestação social para a inclusão, a bonificação vai cair. Ou seja, troca um pelo outro. Depois outra coisa muito engraçada é, nós temos a bonificação e temos o subsídio por assistência à terceira pessoa. E a seguir pedimos a prestação social para a inclusão. A bonificação cai, mas o subsídio por assistência à terceira pessoa fica. Agora ainda outra situação. Nós pedimos a prestação social para a inclusão. A bonificação cai ou se não existir? Não existe. Se eu tentar requerer o subsídio por assistência à terceira pessoa, vem indeferido. Ou seja, eu só posso ter os dois se pedir primeiro a terceira pessoa e depois a prestação social para a inclusão, a PSI. Uma coisa curiosa em relação à prestação social para a inclusão é que precisam do atestado multiusos igual ou superior a 60% para o poderem ter. Depois, dentro da prestação social para a inclusão, tem aqui duas coisinhas. Esta aqui é muita informação, mas a gente depois no fim desconstrói isto tudo. A prestação social para a inclusão tem a componente base, que é um valor que é dado pela componente base e é calculado consoante os rendimentos do agregado familiar, e caso a família esteja mesmo em carência económica, é dado ainda o complemento, ok? São duas coisas que se podem ter. Depois temos o caso de famílias que têm rendimentos muito altos, que têm atestado multiusos igual ou superior a 60%, vamos requerer a PSI, e ele vem deferidos, mas vem a zeros. Porque sim, eu tenho direito à PSI, mas não tenho direito a valores, porque o meu rendimento é superior. Como é que eu consigo receber se o meu atestado multiusos for igual ou superior a 80%? Aí sim, posso requerer a PSI e a componente base é desbloqueada e não é feito cálculo algum em relação aos rendimentos, ok? E aí recebe-se a componente base por inteiro. O que não se recebe é o complemento, porque esse sim tem que ter sempre um registro de carência económica, ok? Pronto. Eu sei que isto levanta muitas dúvidas, mas depois vamos tentar aqui. O subsídio de educação especial. Este subsídio, antigamente, utilizava-se muito porque não havia a educação especial que temos hoje em dia, não havia esta evolução das escolas em que as pessoas tinham que pôr realmente a criança numa instituição de apoio especial e eles agora, normalmente, até querem que a criança com necessidades educativas especiais profundas estejam na escola comum em vez de irem para escolas adaptadas. Isto é aqui um bocadinho... Nós temos várias ideias sobre isto. A maior parte não gosta porque a criança precisa de aprender outras competências que não escrever. Pronto, passamos à frente. O subsídio de educação especial serve não só para este acompanhamento em escolas de ensino adaptado, mas também para terapias. Ele não é acumulável com a terceira pessoa, com o subsídio de assistência à terceira pessoa. Portanto, o que eu digo aos pais sempre é, vamos aqui ver, as terapias você consegue de forma gratuita no Serviço Nacional de Saúde, sim ou não? Sim. Então peça o subsídio por assistência à terceira pessoa. As terapias, dá para pedir? Não. As terapias que ele frequenta não existe aqui nesta área, nesta zona. Então, se calhar. Porquê?
Porque o subsídio de educação especial dura enquanto durarem as terapias. E temos que fazer um pedido ao médico que prescreva esta terapia, dizer a criança beneficia disto, disto e disto, ok? E 3 recibos do sítio. Ou seja, a pessoa frequenta as terapias, fica com os 3 recibos, vai à Segurança Social, faz o pedido do subsídio de educação especial, depois o valor é-lhe devolvido. Enquanto o subsídio por assistência à terceira pessoa isto não acontece. Pronto, é mensalmente, sem termos que fazer nada disto. São aqui 2 formas de ver, e depois há aqui outra coisa que é importante quando é junta com o subsídio de educação especial. Eu pus-o ali, sim. Que é o subsídio por assistência a filho com deficiência de doença crónica ou oncológica. Mas já lá vou, que é para fazermos isto por ordem. Pronto, em relação ao subsídio de educação especial, terapias, psicologia, psicólogos, tudo, dá para tudo, ok? Depois temos a reforma por invalidez. A reforma por invalidez não é para crianças normalmente, mas para adultos já, em idade ativa, que se queiram reformar. Porque já não estejam capazes, porque não conseguem. Eu tenho famílias que trabalham, a pessoa com doença rara trabalha, mas chega ali aos seus 45, 50 e já não está capaz de. Então, faz o pedido à Segurança Social da reforma por invalidez. Este pedido é fundamentado, uma vez mais, com toda a documentação que tínhamos. Ou seja, se houver atestado de multiusos, botamos lá. Se houver relatórios médicos, que tem que haver, pomos lá. Porque depois os médicos fazem uma avaliação consoante as capacidades que aquela pessoa tinha e com as capacidades que aquela pessoa tem para o trabalho. Está bem? E não somos nós que decidimos se queremos a absoluta ou a relativa. Nós vamos a uma junta médica, eu aqui agora peço a relativa, faço só metade e assim consigo manter-me ativo. Não. Se os médicos entenderem que é uma reforma absoluta, é uma reforma absoluta. Nós não podemos pedir aquilo que queremos. Ok? Portanto, quando forem, façam-no com consciência e com a certeza de que é isso que querem. Eu na esclerose múltipla, por exemplo, vou-vos dar aqui um exemplo fora, tinha muitas pessoas que quando frequentemente, eram diagnosticados, passavam ali aquela primeira fase dos 3 anos, que é um tombo que se leva. Isso ou até a hipertensão pulmonar. Uma pessoa fica ali e sofre, é difícil digerir aquilo tudo. E tem aquele período de adaptação, normalmente até vão para baixa, até ficam de baixa. Porque têm a medicação regular, fazer os exames, as terapias, voltar, e demoram cerca de 2, 3 anos a estabilizar. E esta estabilização acontece mais tarde. O problema é que a maior parte deles reforma-se antes. E depois arrependem-se. Ok? É importante que, se o quiserem fazer, que o façam com consciência e que é isso mesmo que querem. Está bem? Há forma de o fazer e a forma mais correta, para ninguém ser surpreendido, é: está a trabalhar, então mete de baixa, deixa-se estar de baixa e pede a reforma de baixa. Porque se não o fizer e se estiver a trabalhar quando pedir a reforma, ela vem indeferida. Eles agora estão assim. Estamos neste nível. Se tiverem, por motivos de doença, de baixa laboral, vão ser chamados a junta médica normalmente, as condições estão iguais, siga, continua de baixa. Isto é feito durante 3 anos. No 3º ano, é chamada uma junta médica em que tem que decidir ou vamos trabalhar ou vamos para a reforma, o que é que queremos fazer? Pronto, e aí vocês decidem, está bem? Aí é mais fácil, porque já são eles que vos estão a propor, está bem? Agora, em relação aos cuidadores, aos pais e às mães. Então, o Estatuto do Cuidador Informal pode ser requerido por todos aqueles que tenham a seu cargo outra pessoa de quem cuidem. E já não tem que ser familiar, pode ser vizinho. A alteração foi feita agora há pouco tempo, ainda há muita coisa a mudar-se neste estatuto, mas para já estamos a começar a abrir aqui pequenitas coisas. Então, o Estatuto do Cuidador Informal é para quem... Depois temos o principal e o não principal. O principal, a pessoa não está a trabalhar e presta cuidados a outra pessoa no domicílio. Vamos imaginar que tem uma pessoa adulta. Sim, senhor. Pode fazer o pedido depois do... desculpa que eu... Espera aí. O Estatuto do Cuidador Informal principal e não principal. O principal, a pessoa tem que estar desempregada, está bem? Para poder ter o Estatuto de Cuidador Informal principal, tem que viver em habitação, na mesma casa, desculpem, estou a trabalhar, na mesma casa, e podem depois requerer o subsídio de apoio ao cuidador informal, está bem? É um subsídio que é feito consoante os rendimentos. E aqui, atenção, normalmente estas pessoas que estão em casa a cuidar de outrem
o que é que estão a receber? O RSI. Não, embora isto é omisso, mas embora eles agora digam que se pode acumular o subsídio do cuidador informal com o RSI, isso não é verdade. O que vai acontecer é, vocês têm 300 euros de RSI, requerem o subsídio do cuidador informal, passam a receber 150 euros de RSI e 150 euros de cuidador informal. Isto quando não vos pagam o RSI por inteiro e o subsídio. Depois daí a 3 anos têm de devolver 2.000 e tal euros. Portanto, atenção, se tem o rendimento social de inserção, é preferível, das duas uma, mandá-lo abaixo, porque se uma pessoa é cuidadora, está ali para cuidar e não para ter um contrato de emprego e inserção em que o permita a inserção na vida ativa, porque são dois caminhos diferentes, está bem? Não faz sentido. Se eu sou cuidadora, eu não ando à procura de trabalho. Se eu estou com o rendimento social de inserção, eu estou à procura de trabalho, está bem? São coisas separadas. Portanto, quem é cuidador, assume-se como cuidador e faz o pedido do estatuto de cuidador informal principal. Isto é preciso ter atenção para quem tem agregados separados, porque pode fazer interferência a entrada de um elemento neste agregado familiar. Está bem? Mesmo a nível de valores, parte financeira, confirmem sempre bem. O subsídio, como eu estava a dizer, só pode ser dado ao principal. O não principal, o que é que tem? Outras regalias. Vocês, como cuidador informal não principal, podem estar a trabalhar, está bem? Têm que ter, a entidade patronal deve dar-vos flexibilidade de horário, para vocês poderem flexibilizar e ajustar o vosso horário ao cuidado que prestam, está bem? A pessoa pode estar institucionalizada e vocês cuidarem dela ao fim do dia, não é? Ir para Centro-Dia e voltar, ir para CACI e voltar, pronto, desde que haja aqui sempre uma prestação de cuidados. É possível, aliás, deve ser, para os dois, pedir o descanso do cuidador. O descanso do cuidador, há duas formas de o fazer, em algumas partes do município até há mais. Mas normalmente é médico de família, fazer o pedido para descanso do cuidador e a pessoa cuidada, depois integrada numa rede de cuidados na comunidade. Ai, Jesus! Na Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados, está bem? A pessoa antigamente tinha direito a 90 dias, agora tem direito a 30. Diminuiu. Pronto, depois do Covid passou para os 30 só. E não é quando nós queremos, nós fazemos o pedido e depois se calhar só daí a 2 meses, 3, é que aparece a vaga e é que a pessoa pode lá estar então um mesinho, assim, um mês, ou 30 dias. Depois temos aqui outras coisas que são importantes. Vocês, quando vos é deferido um estatuto de cuidador informal, seja não principal ou não, são-vos dados 2 elementos, um da segurança social, uma assistente social, supostamente, e um elemento da saúde, costumam ser as enfermeiras da comunidade, que estão lá e vos vão fazer uma visita, sobretudo aquilo que vocês precisam de saber. Como é que está a correr, tem alguma dúvida? Normalmente, quando temos alguma dúvida do foro da Segurança Social, por exemplo, aproveitamos, porque isto é um contacto privilegiado e direto. É provável que a pessoa não vos saiba responder. Não se assustem, é normal. Da parte da saúde, façam todos os pedidos que puderem, no que diz respeito à enfermagem no domicílio, porque vocês têm direito, à psicologia para o cuidador informal, vocês têm direito, à formação sobre as práticas e as tarefas inerentes ao cuidar, vocês têm direito, ou seja, vocês têm direito a muita coisa como cuidadores informais, ainda não estão disponíveis, mas vocês peçam, porque só assim é que elas vão aparecer, está bem? Depois, aqui o subsídio por assistência a filho, com deficiência, doença crónica ou doença oncológica. Não sei se vocês já repararam, mas não aparece doença rara em lado nenhum. É assim que está escrito na Segurança Social. E na saúde já não tanto, graças a Deus. Este subsídio é importante para aquelas famílias que, ok, a criança é diagnosticada, chega ali aos 2, 3 anos de vida e necessita, o pai ou a mãe passam mais tempo em terapias, em consultas, em traz e leva, em medicação, em hospital-dia, do que propriamente a trabalhar. Isto dá um rumo muito grande no ordenado também, porque a pessoa se não está lá, não é? A não ser que tenha um bom patrão e que consiga reconhecer isto ou então fazer outro tipo de horário, fantástico. Este subsídio permite-vos tirar uma licença com vencimento. É só 65% do ordenado, ok? Mas durante aquele tempo, é durante 6 meses e prolongável até aos 4 anos, ok? Durante este tempo vocês recebem um valor, não é um ordenado inteiro, mas se tivessem a faltar daquela forma também não era, mas que vos assegure, pelo menos aqui, alguns rendimentos para que possam cuidar com tranquilidade. Porque efetivamente, à terça tem a psicóloga, lá vai eu.
À quarta tem fisioterapia. Quinta consulta de cardiologia ou de hematologia ou de... pronto. E isto acontece recorrentemente. Para quem é seguido em muitas especialidades, isto acontece quase semanalmente, é uma semana inteira só disto. Ok? É um bom subsídio e a pessoa depois pode interrompê-lo assim que quiser, assim que tiver as rotinas estabilizadas, as consultas definidas, com tudo mais tranquilo e mais calma. Respostas sociais para quem tem uma deficiência ou incapacidade. Aqui não vou dizer doença rara porque se aplica a tudo, está bem? A educação especial inclusiva, já falámos, que é no que diz respeito ao ensino especial, ou lá está, o ensino adaptado. O CACI, que é o Centro para as Atividades e Capacitação. Ai, meu Deus. Isto hoje está bom. Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão, que é o chamado centro de dia, mas dos jovens, ou seja, da malta com deficiência e incapacidade. Ok? Normalmente os CACIs hoje em dia estão muito bem adaptados, estão muito bem trabalhados, têm técnicas extraordinárias e que fazem tudo realmente para motivar e ter ganho na autonomia, seja dos jovens adultos, seja de adultos já com mais de 40, 50, por aí fora, está bem? Os CACIs são para jovens com deficiência como são para adultos. Dentro deste CACI, depois, as técnicas é que vão organizar as rotinas e a estrutura de cada um, as atividades que vão fazer, direcionando para os seus interesses. Ok? Não é tudo igual, não vamos todos pintar um azulejo, não vamos todos fazer umas calças a costurar, não vamos... Ok? Eles adaptam todas as atividades que existem à pessoa em questão, dando-lhe aqui ganho de autonomia. E normalmente os CACIs têm quase todos terapias também, fisioterapia. Isto é ótimo, porque a pessoa ganha aqui outro ânimo, outra vida e depois conhece outras pessoas. Deixa de estar isolado, em contexto isolado. Os CAVI, que são os Centros de Apoio à Vida Independente, são aqui um bocadinho diferentes porque era bom que tivéssemos vagas para toda a gente. Mas normalmente o que é que está a ser mais direcionado para pessoas que estão a trabalhar e precisam de apoio? Eu costumo dar o exemplo do professor. É um professor de música que já era cadeirante, tinha uma doença degenerativa e precisava de ajuda. Ele era compositor, uma parte das vezes, precisava de alguém que o ajudasse a compor, a escrever aquilo que ele estava, não é? A compor. E ajudava nas aulas também, entregando materiais e fazendo este tipo de. Isto não é das 8 às 9 da noite. Ele escolhia os dias em que ia à escola e era nesses dias que ele era apoiado, ok? O CAVI não é ad eterno e não começa às 8 e não acaba às 8 da noite. É durante um período de tempo em que é articulado com o centro, okay, tem aquele assistente pessoal para aquelas tarefas, para aqueles dias. Não que não possa ser adaptado, pode sempre. A UCC, já falamos, a UCI dos descansos do cuidador, já falámos, está bem. Normalmente nestas unidades vão também as pessoas para convalescença, ou seja, que precisam de fazer manutenção e recuperação do estado de vida, porque tiveram uma grande perda, tiveram muito tempo hospitalizados, o que seja. Neste centro, supostamente e normalmente, pelo menos até hoje não tenho tido grandes queixas, as famílias também podem ter aqui algum backup de suporte. Ou seja, se não sabem, podem pedir, ok? Eu não sei sentar ou deitar uma pessoa com X quilos, ou eu não sei o que fazer com esta sonda, com esta PET, o que é que... Eles ajudam. Se estiverem lá a pessoa, aproveitem para pedir esta formação. Caso a pessoa seja de uma alta hospitalar, vocês, enquanto cuidadores, também, ou mesmo vocês, saiam de lá com um plano e com aquilo que é para fazer, para saberem como é que podem gerir depois a vossa vida cá fora, está bem? Os enfermeiros e os assistentes operacionais dos hospitais, normalmente, se vocês lhes pedirem, eles ajudam-vos. E quando digo ajudar, é informar-vos sobre aquilo que vocês têm direito a saber. Seja como cuidador, seja como pessoa com doença. Normalmente são um elemento de ligação mais perto do utente, do doente, dentro de uma unidade. Embora o médico esteja e conheça todo o historial, é depois o enfermeiro que vos vai ajudar na parte do tratamento, propriamente dito, e é quem passa mais tempo com vocês. Se vocês tiverem dúvidas, podem sempre pô-las, está bem? Oi, já passei isto a correr. Agora dar-vos aqui uma nota, aqui está, dar-vos aqui uma nota sobre os projetos da RD Portugal, que é de onde eu sou. A RD Portugal é a Federação das Doenças Raras, e temos aqui, pelo menos, 3 projetos importantíssimos para você. Dois mais fortes, vá. O Informar Sem Dramatizar é um projeto que é gratuito para as escolas portuguesas, já chegamos a mais de 7.000 alunos, ok, em todo o país, e ajuda
Normalmente, quando há crianças com uma doença rara na turma, os pais costumam divulgar este projeto à professora para que ela que se inscreva neste projeto para receber a formação, a informação e os materiais didáticos para aplicar em sala. Nós enviamos isto tudo e damos esta formação. Informação sem dramatizar ajuda as crianças a perceber o que é uma doença rara, o que é uma incapacidade, o que é uma coisa que não vemos, mas que está lá. É um projeto muito curioso. Nós temos um livro que é adaptado aos vários níveis de ensino e, por exemplo, no terceiro ciclo é um jogo em que eles se juntam todos em grupos de 4 ou 5 e jogam aquilo e ficam a saber efetivamente as coisas. Transporta o seu colega durante 2 metros em braços ou escreva a palavra drepa, bababa. Vocês perceberam? Pronto, por exemplo, isto ajuda-os a que eles conheçam. Eles no final daquilo tudo sabem, não é? Quantas... isso é uma doença rara. Eu já ouvi disso. Doença de... Pois, eu já ouvi. Ou seja, eles acabam por ter aqui alguma noção. E no final, quando lhes perguntamos quantas doenças raras há no mundo, ou de números, sabem que é entre 6 a 8% da população, sabem que há mais de 6 mil doenças raras, e, ok? E isto fica-lhes lá. E olham para o outro com uma empatia, porque aquela criança pode não ter nenhuma incapacidade, mas fazer coisas esquisitas. Já viste agora, põe-se ali a fazer aquilo. É doidinho, só pode. E isto acaba por trazer bullying, acaba por trazer maltrato sem necessidade nenhuma. Se nós pudermos ter este projeto nas escolas, fantástico, utilizem-no. E se vocês têm alguém com este tipo de... têm crianças, na parte dos mais velhinhos, pode-se entrar para a cidadania. As professoras de cidadania adoram isto. Na parte do ensino básico, as professoras normalmente arranjam sempre ali um intervalo para fazer isto. É um projeto que ajuda realmente as crianças e que nos ajuda a nós no futuro, porque estamos a pôr a semente no cérebro destes meninos. O roadshow é mais para vos dar a nota que nós falamos com os hospitais, nós vamos aos conselhos de administração, fazemos aqui uma força para que eles nos conheçam e saibam, ok, vocês precisarem de ajuda para lidar com as pessoas com doença rara, nós estamos aqui, utilizem-nos. Está bem? Isto é importante para vocês saberem que também há aqui este contacto. E se alguma coisa não está bem, eu faço a sinalização para os hospitais, eles normalmente respondem sempre e tentam sempre resolver o problema. O Cuidar Raro é o nosso menino mais recente, ganhou um Caixa Social 2023, um BPI Capacitar 2024 e faz a substituição de 10 cuidadores informais de pessoa com doença rara de norte a sul do país. A substituição são 20 horas por mês e agora está a ser durante 12 meses, mas já estiveram 6. Ou seja, seguido, está bem? Isto não acaba, isto não é usamos uma vez e já está. Não, é seguido. E tem ajudado imenso, os resultados são maravilhosos. Eu tenho famílias e mães, principalmente mães, que olhar para elas antes e olhar agora parece que ganhei o dia 30 vezes, porque elas estão realmente muito contentes, muito felizes. E há pequenas frases como: eu agora, como estou feliz, tenho muito mais paciência para o meu filho. Porque ela, durante aquele tempo, durante 7 anos, por exemplo, esta foi uma mãe curta, foi rápido. Porque ela, em 3 meses, recuperou ali os 7 aninhos que teve sem descansar e sem sair, sem estar com os seus. Mas depois tenho as outras mães de 20 anos e de 40. Tenho uma senhora que já é mãe de uma criança, de um adulto com doença rara há mais de 40 anos e é muito difícil, muito difícil. Portanto, se forem cuidadoras informais ou conhecerem de pessoa com doença rara, a APPDH é nossa associada também, entram diretamente no Cuidar Raro e assim que haja vaga nós damos resposta a isto. É um projeto que é importantíssimo e tem corrido muito bem. As famílias normalmente têm aquele período das visitas de aceitação, porque ninguém vai deixar quem quer que seja ao cuidado de outra sem conhecer, não é? Isto é feito no domicílio, nós vamos lá, são 4 horas, conhecem e depois percebem, ok, não, vamos tentar, ou então, não, eu não gosto deste cuidador, eu não me sinto confortável, muda-se. O mais importante é que vocês se sintam felizes e tranquilos, porque ninguém vai descansar nada se tiverem pulgas por causa daquilo que está a acontecer. Depois temos ainda a capacitação dos profissionais de saúde e do setor social também, que é o quê? É fazer uma sessão pelo menos sobre as doenças raras para os profissionais. A maior parte deles, lá está, nunca lidou, não sabe o que há de fazer e não há nada mais do que uma pessoa tenha mais medo do que a mudança e daquilo que não se conhece. Portanto, se pudermos ajudar os profissionais a saber um bocadinho mais sobre todas as doenças, e a vossa já foi posta
Nós temos uma dinâmica muito engraçada, não posso contá-la toda porque há aqui gente, mas já foi posta num dos papéis e eles já leram, disseram o código da doença, o código órfã, disseram tudo e começaram a procurar, pronto. Para vos dizer, pus alguns 40 farmacêuticos agrupados como se fossem meninos do terceiro, não, vá, do terceiro ciclo a fazer um trabalho, mas foi muito importante e foi compensador ver que eles no fim perceberam o que nós queríamos dizer e aquilo que vocês, enquanto pessoas com doença rara, sentem. O nosso conselho científico é mais para os profissionais também, mas também as famílias também são sempre bem-vindas, que é onde falamos, acima de tudo, entre profissionais, sejam investigadores, médicos, enfermeiros, associações de doentes, jornalistas, temos um bocadinho de tudo, onde falamos sobre temas importantes para as doenças raras. Agora, o último que fizemos foi sobre o plano plano integrado, plano assistencial integrado para pessoas com doença rara, ou seja, para haver aqui uma definição de um plano, como já existe para os diabéticos e para a parte cardíaca, ter aqui uma linha de seguimento, ok? Está, eu acho que até foi hoje entregue à saúde, à DGS, mas fica assim, depois a notícia logo sai. Mas, ou seja, nós trabalhamos estes temas, são muito importantes porque vos dá a vocês mais qualidade de vida, uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, que é isso acima de tudo que queremos. Pronto, agora vamos às questões, mas eu vou tirar aqui que eu quero-vos ver, ok? Aqui, pronto. Então vá. Muito Dúvidas e obrigada. questões? Acho que foi Nada. excelente.